Som. Uma das visões mais ilustrativas que Deus inculcou na mente do seu povo foi a visão do vaso nas mãos do oleiro. Essa visão, não apenas ilustrativa, mas muito usada por Deus para mostrar, ensinar ao seu povo, a forma como Deus, Ele conduz a vida não apenas dos indivíduos que fazem parte desse povo, mas sim da vida do seu povo. E essa metáfora, irmãos, do vaso nas mãos do oleiro, ensina algumas verdades para aqueles que fazem parte do povo de Deus. Eu gostaria de rapidamente falar sobre 5 verdades para introduzir que essa metáfora do vaso nas mãos do oleiro trouxe para o povo de Israel e também para nós deve estar na nossa mente. A primeira verdade é que é o oleiro quem decide o material a ser usado para fazer o barro. Essa é uma decisão do oleiro. Ele escolhe o material para formar o vaso. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós sabemos que o material que Deus usou para formar o seu povo é barro, frágil. Somos frágeis. Para que o poder esteja em Deus e nunca em nós, como disse Paulo aos Coríntios, em 2 Coríntios 4, versículo 7. Uma segunda verdade é que é o oleiro quem dá a forma ao vaso segundo a sua vontade. É o oleiro que dá forma ao vaso segundo os seus propósitos eternos. Terceira verdade, é o oleiro quem sabe quando o vaso precisa ser quebrado ou não, para ser refeito. Então, meus irmãos, aquele hino que nós cantávamos, e cantávamos com muita alegria, eu quero ser, Senhor, como um vaso nas mãos do oleiro, nós não precisamos cantar, porque nós somos. Agora, não é sábio dizer, quebra minha vida e faz-a de novo, porque isso é chamar o juízo de Deus sobre nós. Porque o quebrar o vaso cabe a Ele, isso tem a ver com a sua disciplina. Muito claro em Jeremias capítulo 18 e 19. Uma quarta verdade é que o vaso, ele está sempre entregue nas mãos do oleiro. Sempre. O vaso não tem como resistir. Na verdade, o vaso nem deveria tentar resistir. Uma quinta e última verdade é que o oleiro sempre sabe o que está fazendo para o bem de seus vasos eleitos. Assim, os servos de Deus, eles precisam enxergar o Senhor na condução de suas vidas. Essa metáfora foi usada por Paulo, quando Paulo ele quis falar sobre a eleição no capítulo 9 de Romanos. Paulo disse assim aos crentes de Roma: mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez, por que você me fez assim? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso de honra e outro vaso para desonra? Romanos 9, 20 a 21. E dentro, queridos, desse entendimento sobre a soberania de Deus, um pouco antes, Paulo falou à mesma igreja de Roma, aquele texto que temos utilizado para iniciar os nossos sermões. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Irmãos, a partir dessa promessa fiel e verdadeira, imutável do Senhor, é que estamos sustentando o tema de nossas reflexões nesses últimos domingos. Perseverem, Deus está trabalhando. E olhando para a vida de Davi, vimos que Deus também está trabalhando em nossas vidas para remover nossa independência distraída. Deus está trabalhando também em nossas vidas para remover a nossa insensatez despercebida. Deus está trabalhando para nos livrar de nossas alianças prorrogadas. E nós vamos nos debruçar um pouco mais no mesmo texto
de 1 Samuel, capítulo 30, de 1 a 6. Convido você a abrir a sua Bíblia neste texto. 1 Samuel, capítulo 30, de 1 a 6. Quero lembrar aos irmãos, enquanto os irmãos abrem, que apesar de termos um personagem principal, e nós estamos olhando para a vida dele e a forma como Deus está agindo em sua vida, nós temos que entender que a intenção do autor bíblico, quando nos deu esse texto, é mostrar o trabalhar do Senhor na história do seu povo. Porque nós já entendemos isso, irmãos. O que está acontecendo na sua vida, o que está acontecendo na minha vida, tem a ver com aquilo que Deus está fazendo na vida do seu povo, na vida da sua igreja. Diz assim o texto bíblico. Aconteceu que ao terceiro dia, quando Davi e seus homens chegaram a Ziclag, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclag. Tomaram Ziclag e a incendiaram. Versículo 2. Levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos, nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram embora. Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada e que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Amém. Meus irmãos, Deus está trabalhando na vida de Davi. Deus está trabalhando na vida dos homens hebreus que estavam com Davi. Deus está trabalhando na história do seu povo, para que tudo aquilo que ele determinou para o bem do seu povo acontecesse. E eu gostaria de destacar algumas lições para as nossas vidas, que nós podemos observar que elas não apenas aconteceram na vida de Davi, elas não apenas servem para nós, mas elas são sustentadas pelas Escrituras. E a primeira lição que eu quero destacar, e eu quero reforçar, é que Deus, Ele está trabalhando para nos ensinar que as nossas provações são limitadas por Ele, de acordo com os seus propósitos. Deus está trabalhando para nos ensinar que as nossas provações são limitadas por Ele, de acordo com o seu propósito. No versículo 2, há uma informação muito interessante, e eu quero que fique claro para os irmãos, que essa informação do versículo 2, Davi não tinha, e seus homens não tinham. Nós temos. O versículo 2 diz assim: levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram embora. Queridos, nós terminamos no domingo passado mostrando como o Senhor livrou Davi de sua insensatez e também livrou os seus homens, aqueles 600 hebreus, livrou estes servos de Deus da insensatez de lutarem contra o próprio povo de Israel naquela batalha em que o rei Aquis, o rei da Filistia, estava conduzindo. E o capítulo 29, meus irmãos, termina com Davi obedecendo a ordem do rei Aquis para voltar à região da Filistia. Olhe no versículo 11 do capítulo 29. Então Davi se levantou de madrugada, ele e os seus homens, para voltar à terra dos filisteus. Então o capítulo 30, ele retoma o fim da marcha de Davi e seus 600 homens em direção a Ziclag. Ziclag, como vimos domingo passado, era a terra em que o rei dos filisteus concedeu a Davi e aos seus homens para habitar.
E eles estão voltando. Então o capítulo 30, ele inicia com essa chegada de Davi e seus 600 homens na terra de Ziclague. E durante uma jornada, meus irmãos, de 3 dias, pelo menos, nós podemos fazer isso com narrativas. Nós podemos imaginar como estava o coração de todo o grupo, quando eles estavam chegando em Ziclague. Eles estavam cansados. Eles estavam cansados da batalha. Eles estão tendo a oportunidade de chegar em Ziclague e descansar. Eles estão tendo a oportunidade, vão ter, de rever os filhos, as esposas. Então eles estão indo para Ziclague com o coração repleto de boas expectativas. Entretanto, quando eles olham no horizonte, eles percebem que a cidade está em chamas. E aí nós podemos perceber todo o grupo se dissipando e os homens correndo à frente de Davi para irem até as suas casas. E quando eles chegam lá, está tudo queimado, mas não há ninguém. As mulheres não estão. Os meninos, as meninas, as crianças não estão. E os homens ficam desesperados. A visão que os recebeu destruiu as suas expectativas. Eles experimentaram o pior do pesadelo deles, que eles não imaginavam. Dale Ralph Davis, um comentarista do Antigo Testamento, disse algo muito interessante. Ele disse assim: aqui está um sério e perturbador retrato do povo de Deus. Não há momentos em que você acha que as coisas não podem piorar? Sim, elas podem. Há momentos em que você conclui que o seu problema atual é a última gota, então vem Ziclague, a última gota da última gota. Apesar deles imaginarem o pior, Deus nos mostra, eles não tinham essa informação, que o Senhor, pela sua graça, pela sua provisão, Ele estava colocando limites na provação que Davi e aqueles homens estavam experimentando. E Deus limitou as provações segundo os seus propósitos eternos. Meus irmãos, Davi e seus homens, ao tomarem conhecimento que as mulheres não estavam, que as crianças não estavam, que eles foram levados cativos pelos inimigos, e entendam uma coisa, nós sabemos quem levou. Eles não sabiam. Não tinha ninguém em Ziclague. Nós sabemos que foram os amalequitas. Os amalequitas eram inimigos antigos do povo de Israel. Davi e os seus homens não sabiam. Eles só viram que elas foram levadas, as crianças foram levadas. O coração deles, meus irmãos, pela lógica, entendam, pela lógica, as mulheres e as crianças já deveriam estar mortos. Era assim que se fazia. Então você pode potencializar o sofrimento no coração de Davi e daqueles homens. Por isso a angústia e o desespero inundou a alma daqueles hebreus. Entretanto, mesmo que eles não tivessem a informação, isso deve ter aumentado a ansiedade deles, isso deve ter aumentado a tensão em seus corações. Nós sabemos o que eles ainda não sabiam. A providência de Deus limitou a provação segundo os seus propósitos eternos. Levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém. Nem pequenos, nem grandes, tão somente levaram consigo e foram embora. Queridos, vocês se lembram do domingo passado? Eu espero que sim. Pastor, não me lembro de nada, então ouça novamente o sermão. Ziclague, queridos, era uma resposta dos filisteus para Davi, não de Deus. E Deus estava usando essas circunstâncias para remover de Davi e seus homens a possibilidade de criar raízes em Ziclague, porque Deus estava preparando o retorno de Davi a Israel para que Davi assumisse o trono e se tornasse o rei, o grande rei Davi, o rei prometido a Israel. Meus irmãos, assim como Davi,
Nem sempre nós conseguimos ler com certeza o que está acontecendo. Assim como Davi e seus homens, nem sempre nós conseguimos entender o que está acontecendo. Mas nós podemos ter certeza que em todos os acontecimentos, Deus está nos dando livramentos que nós nem imaginamos. Nem imaginamos. Nós olhamos Ziclag em chamas. Nós olhamos e experimentamos todo o sofrimento interno por causa daquilo que está acontecendo no externo. Mas nós não temos noção do que Deus está fazendo. Nós não temos noção de como Deus está cuidando de todas as coisas. Assim como Davi, que ao se deparar com a realidade de Ziclag, ficou angustiado por aquilo que a lógica humana apresenta em nossas mentes. Era lógico. As crianças foram levadas, as mulheres foram levadas, a cidade foi queimada, eles estão mortos. Essa é a lógica humana. Mesmo que isso domine a nossa mente por um período, nós precisamos nos apegar à verdade, que as nossas provações, elas estão no controle do nosso bom Deus. As provações de Davi passaram pelo crivo do Senhor. As suas provações, elas passam pelo crivo de Deus, pelo filtro do Senhor. Deus sabe o que é suficiente para que aprendamos a confiar nele. Deus sabe o que é suficiente para mudar o rumo dos nossos caminhos. Você sabia que quando nós confiamos no Senhor, Ele endireita as nossas veredas? Deus sabe o que é suficiente para nos fazer voltar para Ele em dependência humilde. E meus irmãos, Deus é tão bondoso que Ele sabe que em cada provação nós somos tentados a pecar contra Ele. E Ele nos dá escapes para não pecarmos contra Ele. Um texto muito mal interpretado, 1 Coríntios capítulo 10, 13. Paulo escreveu assim aos Coríntios. Após revelar os pecados de Israel contra Deus, ele diz: não sobreveio a vocês tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, que tentação? De pecar contra Deus nos tempos difíceis, Ele proverá livramento para que possam suportar. A grande questão na provação é: eu estou sendo fiel a Deus. Em toda provação, nós somos tentados. E é lógico, toda provação exige privação. Somos privados nas provações. Mas em todas as provações, nós recebemos da parte de Deus o escape para não pecarmos contra Ele, para podermos resistir às tentações de questionarmos o nosso Deus. Sabe por que Deus faz isso? Simplesmente porque Ele é fiel, como nós cantamos nesta noite. Mas Deus também está trabalhando para nos ensinar uma outra lição. Que as nossas reações naturais, elas podem ser transformadas na dependência de Deus. Nossas reações naturais, elas podem ser transformadas na dependência de Deus. No versículo 6, diz assim: Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Quem é culpado? Davi! E o texto diz: mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Queridos, se o texto sagrado diz que Davi se reanimou no Senhor, o desânimo chegou antes. Só é reanimado quem experimenta o desânimo.
Naturalmente, meus irmãos, o desânimo, ele tomou a alma de Davi e daqueles homens. Isso é natural. E nós precisamos reforçar a lembrança de como estava a alma de Davi. Deus nos revela. A alma de Davi, queridos, ela já estava tomada por outras emoções naturais em tempos difíceis. O texto diz no versículo 4, na parte B, lágrimas até o cansaço. Lágrimas até o cansaço. O texto também diz que ele estava com angústia na alma devido ao fato de seus homens quererem apedrejá-lo. Imagine, o pastor Glauber é culpado. Nós não deveríamos ter mudado para Tremembé. Vamos apedrejá-lo. Diminuindo a quase zero a comparação. A Bíblia fala, meus irmãos, que Davi, no versículo 6, ele estava muito angustiado. Som. O único problema agora é que um braço fica sem mexer, né? Mas, meus irmãos, pelo texto nós sabemos que as mulheres e as crianças levadas, e isso traz alívio. Nós podemos saber que as mulheres e crianças levadas estavam bem. Eles não. Imagine o que estava passando na mente desses homens, meus irmãos. Então, a angústia deles foi muita. Eles estavam muito angustiados. E isso naturalmente veio até a alma de Davi. Foi uma intensa tristeza, uma profunda angústia e desânimo. Mas antes de controlar os seus ânimos, Davi tinha de controlar a si mesmo. Antes de controlar os seus homens, antes de dizer para os seus homens, calma, eu não fiz nada, eu não tenho culpa. Antes de fazer isso, Davi tinha que cuidar da sua própria alma. Irmãos, olhem para domingo passado. A autoconfiança insensata de Davi o havia conduzido pelo engano. Mas agora, Davi, ele percebeu que era hora de abandonar o seu programa de salvar a si mesmo. Nesse momento de total desespero, a Bíblia diz, Davi se reanimou no Senhor. E quando o autor bíblico coloca um mas antes, é porque o natural deveria ser o contrário. Os homens queriam apedrejá-lo. Isso foi terrível. O natural seria Davi fugir, Davi correr, Davi se defender. Sabe quando você sabe que você está passando por uma injustiça? E você sente a necessidade de autodefesa? O texto diz, mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. A pergunta é, por que ele fez isso agora? A situação mudou? Não. Na verdade, a situação, ela piorou. O que mudou foi Davi. Davi mudou. A incredulidade distraída de antes deu lugar à dependência intencional de Davi. A insensatez despercebida de antes deu lugar à sabedoria. O que as circunstâncias estavam mostrando não fez Davi depender mais de sua capacidade. Quem disse que nós não devemos nos prostrar diante do Senhor com nossos medos e nossos temores? Os discípulos, eles eram especialistas no mar, principalmente o mar da Galileia.
Eles já haviam experimentado muitas coisas naquele lugar. E eles perceberam que eles não tinham o controle com o conhecimento deles. E eles, no desespero, mesmo sem fé, eles acordaram o único que poderia fazer alguma coisa, que foi Jesus. E a Bíblia diz assim, Marcos 4:39. Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquiete-se. E de repente o vento parou e houve grande calmaria. Irmãos, é a primeira vez que nós vemos Davi. Depois do capítulo 27. Depois do capítulo 29. Depois do período de Davi em Ziclag, entre os filisteus, é a primeira vez que nós lemos que Davi consultou o Senhor. Desde que havia entrado na Filistia. E preste atenção, isso marca o ponto de virada na fase de sua vida. Se anteriormente Davi havia recorrido aos seus próprios recursos, vontades e planos, ele agora se afastava de sua própria força e se dedicava ao Senhor. Apesar das lágrimas, apesar da angústia, Davi não entrou em desespero. Davi não fugiu. Eu amo esse texto. O texto diz: mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Vocês perceberam que o capítulo 28, no texto, ele é um interlúdio nos acontecimentos? No capítulo 27, o autor bíblico, ele está falando da chegada de Davi até Ziclag. No capítulo 28, Davi não está mais em cena. Quem está em cena é o rei Saul. Vocês estão ouvindo bem aí atrás? Estão? Ok. O retorno aqui está um pouco baixo. Pode aumentar para mim, por favor? Saul, no capítulo 28, na sua angústia, ele vai buscar uma resposta com uma médium, com uma necromante. E ele recebe a confirmação do juízo de Deus sobre ele, que ele já sabia. Davi, ele buscou forças no Senhor e recebeu nova esperança. Está ótimo, obrigado, queridos. Com certeza, meus irmãos, Davi se lembrou das promessas de Deus. Davi se lembrou das experiências que ele teve com Deus. O texto não fala, irmãos. Mas eu creio que Davi se lembrou, ele livrando as ovelhas do leão, do urso, de Golias. Ele se lembrou das vezes que Deus entregou nas mãos dele o rei Saul. Ele se lembrou de todos os feitos do Senhor na vida dele. Porque agora Davi entendeu que até agora o sofrimento dele foi consequência de suas escolhas, de suas decisões impensadas. Meus irmãos, aquilo que nós já vivemos com o Senhor no passado, e aquilo que nós já ouvimos do Senhor, deve nos reanimar ao lembrarmos que Ele é fiel, apesar de nós. Há uma última lição que eu quero destacar para podermos aplicar esta mensagem. Deus também está trabalhando para nos ensinar que Ele se revela de forma pessoal para quem Ele já é pessoal. Deus se revela de forma pessoal para quem Ele já é pessoal. Eu não sei se vocês perceberam a intenção do autor e a forma como ele apresenta o Deus de Davi. Meus irmãos, no versículo 6, na parte final, quando diz: mas Davi se reanimou no Senhor seu Deus, o autor bíblico, ele está nos mostrando algo muito importante, que era muito diferente do relacionamento do antigo rei Saul com Deus. Isso está ficando em evidência, porque Saul, ele morre nessa batalha, como vimos domingo passado.
Davi, no capítulo 31, ele já está em Israel. Ele se tornará o rei de Israel. E há uma diferença muito grande entre esses dois reis. E a diferença entre dois homens em posição de liderança no povo está exatamente no relacionamento com Deus. Nós sempre teremos homens e mulheres no meio do povo de Deus. A diferença nunca estará na capacidade intelectual, nunca estará na capacidade de oratória, nunca estará na capacidade de se relacionar com as pessoas. O diferencial estará no relacionamento pessoal com Deus. Com Deus. É certo que quando Deus se revela ao pecador para a salvação, o pecador ele não tem conhecimento de Deus, nós sabemos disso. Ele não tem noção sobre Deus. Paulo disse isso quando ele escreveu aos crentes gentios, nação gentílica de Éfeso. Paulo disse assim: vocês eram estranhos e estavam sem Deus no mundo. Quando Deus alcança o pecador, esse pecador ele não conhece a Deus. Então, quando eu digo, queridos, que Deus se revela de forma pessoal, para quem Ele é pessoal, eu estou fazendo menção àqueles que já experimentaram o Senhor em suas vidas. Eu estou pensando em homens e mulheres que experimentaram Deus como Davi experimentou. Nós devemos ler a Bíblia como a palavra de Deus. Sendo a Bíblia a palavra de Deus, antes de dependermos de comentários, antes de dependermos de homens na internet que possam nos explicar, nós precisamos depender do Senhor em oração. E a Bíblia, meus irmãos, ela revela, Deus ele revela alguns detalhes que nós devemos nos atentar. Deus ele sempre revela, quando ele fala ao seu povo em sua palavra, ele revela os contrastes, ele revela as incoerências, para nos revelar não a realidade do povo, olha como era Saul, olha como era Davi, mas mostrar quem ele é. É interessante porque a liderança de Judá, no contexto de Jeremias, eles chegaram até o profeta Jeremias e eles disseram o seguinte: olhem só, o rei de Judá, a liderança espiritual de Judá, eles chegaram até o profeta Jeremias e disseram assim, Jeremias 42, 3 e 4. Ore, Jeremias, para que o Senhor, o seu Deus, nos mostre o caminho que devemos seguir e o que devemos fazer. Jeremias respondeu: eu vou orar ao Senhor, o Deus de vocês. Eu vou orar ao Senhor, ao Deus de vocês. O texto aqui que nós estamos observando não diz que Davi se reanimou no Deus de Israel. Poderia ter dito. O texto não diz que Davi se reanimou no Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Poderia ter dito. O texto não diz que Davi se reanimou no Deus de Samuel ou de Moisés. Poderia ter dito. O texto diz: Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Deus se revela pessoal para quem Ele é pessoal. Davi, ele conhecia muito bem o Senhor. Davi, ele era um homem que teve muitas experiências com Deus. É só ler os seus salmos. Davi, ele já havia enfrentado situações terríveis pela fé. Davi, ele já conhecia a Deus, não apenas de ouvir falar. Davi, ele experimentou a presença fiel do Senhor, a presença constante. A vida de Davi testemunhava a sua dependência de Deus. Entenda, irmãos, a vida de Davi testemunhava a sua dependência de Deus. Quem escreveu que Davi se reanimou no Senhor, seu Deus, não foi Davi. Foi alguém que conhecia Davi.
alguém que conhecia o relacionamento de Davi com o Deus de Israel, e ele pôde dizer: Davi, ele se reanimou no seu Deus. Há um salmo maravilhoso de Davi que tem como título, no hebraico, Salmo de Davi. E diz assim, uma parte do salmo: a intimidade do Senhor é para com os que o temem. A intimidade do Senhor é para com os que o temem. E meus irmãos, para quem já teve experiências pessoais com Deus, Deus, ele usa circunstâncias para atrair este servo, esta serva para Ele, para que Ele continue sendo o seu Deus, o meu Deus, o Deus de Israel, mas um Deus pessoal, até mesmo nos dias mais escuros. Se o texto diz que Davi foi reanimado no Senhor, seu Deus, é porque Deus o visitou com ânimo em seu momento tenebroso. Eu, quando aconselho alguém, e essa pessoa é cristã, convertida, e ela está passando por um momento muito difícil, a primeira coisa que eu faço ela lembrar é 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Deus, o Pai de misericórdias e o Deus de toda consolação. É Ele quem nos consola em toda tribulação. E eu digo para o irmão, para a irmã, Deus está e visitará você com consolo divino nesse momento. Também é de Davi o salmo que lemos no início do culto. Nos versos 6 e 28 do Salmo 18, está escrito, Davi escreveu: na minha angústia invoquei ao Senhor, eu gritei por socorro ao meu Deus, do seu templo ele ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. O Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. O meu Deus derrama luz nas minhas trevas. Todos nós lemos o verso 2 do Salmo 18, e o tempo todo Davi diz, Ele é o meu rochedo, Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus, Ele é o meu castelo forte, Ele é o meu seguro, Ele é o meu refúgio, Ele é o meu esconderijo, Ele é o meu Deus. Ele é um Deus pessoal. Queridos irmãos, minhas irmãs, se Deus está trabalhando para nos ensinar que as nossas provações são limitadas por Ele de acordo com os seus propósitos eternos, precisamos ter atitudes. Não é mais um sermão de domingo. Precisamos ter atitudes. Se o Senhor está nos ensinando, em primeiro lugar, nós precisamos vigiar em oração para que não pequemos por incredulidade. Enquanto as coisas estão acontecendo conosco, você precisa crer, Ele é fiel e está conduzindo as nossas vidas para o louvor da sua glória. O texto bíblico diz isso e você deve crer. Eu devo crer. Ou Ele é soberano, ou Ele não é. E se Ele é soberano, não há nada nos acontecimentos da minha história que não estejam sendo coordenados, direcionados, visitados, conduzidos e usados por Deus para me fazer mais parecido com meu Senhor e Salvador. É o que a Bíblia diz. Eu preciso ter uma outra conduta. Eu preciso confiar que Ele tem nos dado. Eu preciso confiar que Ele tem me dado. Livramento que eu não posso mensurar. Segundo os seus propósitos. Também, se Deus está trabalhando para nos ensinar que as nossas reações naturais, elas podem ser limitadas, transformadas na dependência de Deus, eu preciso me atentar às minhas reações.
Meu irmão, minha irmã, as suas reações precisam revelar que você está aprendendo. Sejam em dias normais ou em dias mais escuros. Eu já falei para os irmãos como Deus tem me ensinado em coisas práticas. Contei para vocês que eu fui colocar uma lâmpada e eu precisaria parafusar, e o parafuso eu creio que era desse tamanho assim. Eu levei 3 parafusos e eu sabia que iriam cair na hora que eu começasse a parafusar. Caíram 5 vezes. Eu tive que descer da escada 5 vezes para pegar o parafuso. E detalhe, procurar no chão. Se fosse antes, os 3 já teriam ido para o espaço. Eu teria pego um saco de parafuso e se caísse, ia tudo embora, eu não ia buscar. Mas na hora que caiu o primeiro parafuso, eu falei, ô glória. Louvado seja Deus, Senhor. Hoje pela manhã, fui colocar o saquinho de lixo naquela, sabe, no potinho lá, me esqueci o nome. No lugar em que coloca o lixo. Isso, na lixeira, olha que fácil. Eu me lembro que é com concupiscência e não me lembro da lixeira. Mas enfim, fui colocar e o saquinho não entrava. E a minha vontade interna, natural, era pegar aquele saquinho e amassar ele com todas as minhas forças e meu entendimento. Mas eu entendi que ali Deus estava usando aquele momento, me dando a oportunidade para reagir conforme eu tenho pregado. Senão é incoerente. Deus usa situações diárias para nos fazer experimentar o que nós cremos. Então, se nós dependemos do Senhor em oração, a ira natural deve dar lugar à mansidão. Se dependemos do Senhor em oração, a ansiedade natural deve dar lugar ao descanso da alma. Pastor, ore por mim, eu sou muito ansioso, vou orar. Mas você está preparado para experimentar situações que vão deixar você ansioso? Porque senão você não aprende. Como que você vai colocar em prática se a situação não vem para te deixar ansioso? Deus não nos livra tirando de nós as oportunidades. Deus nos livra manifestando o seu poder na nossa fraqueza. Se dependemos do Senhor em oração, o desânimo natural deve dar lugar ao ânimo no Senhor, o nosso Deus pessoal, verdadeiro e fiel. Você está desanimado, irmão? Você está desanimada, irmã? Reanime-se no Senhor, seu Deus. O Senhor, meu Deus, derrama a luz às minhas trevas. Eu estou caminhando para o fim. Se Deus está trabalhando para nos ensinar que Ele se revela de forma pessoal, para quem Ele é pessoal, nós precisamos responder algumas perguntas reflexivas. A primeira pergunta que eu preciso responder é a seguinte: será que eu posso afirmar que Deus é o meu Deus? E o meu Senhor? Você sabe quando o crente não está andando com Deus, quando você pede Ele para orar. Eu não sei o que falar, eu não tenho o que falar. É porque Deus não tem sido o seu Deus. É impossível eu não ter o que falar para alguém que para mim é pessoal, é íntimo. Eu estava orando com o pastor Altair ontem no dia da IBA. E eu não estava julgando se o pastor Altair ele anda com Deus na oração dele. E eu falei, pastor Altair, ora. E ele começou a orar. E eu falei, Senhor, que bom. Que oração de um homem que tem visto o Senhor como Deus pessoal. A oração, ela flui.
Porque há uma prática de falar com Deus. Você cantou que falar com Deus é um privilégio? É. O que Deus vê? Na segunda, na terça, na quarta. Porque se o que eu canto é incoerente, sabe o que Deus vai fazer? O Deus que nos ama, Ele vai usar as circunstâncias para te aproximar dEle. Há uma segunda pergunta que eu preciso responder. Será que eu já experimentei que Deus é pessoal? Você que está aqui, você já experimentou que Deus é pessoal? Você crê que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida? Você tem vivido desta forma? Será que eu continuo andando com Deus, vendo o Senhor e experimentando dEle como meu Senhor e meu Deus? Será que isso tem acontecido? Você não pode ser, meu querido, aquele crente de experiências passadas. Ah, lá atrás eu fiz isso. Ah, lá atrás eu vivi isso. Ah, lá atrás eu tive tantas experiências. Eu tive tantas experiências. Eu tive tantas experiências. A pergunta que eu faço é, qual é a validade dessas experiências? Tem mais de uma semana? Ah, tem. 10 anos atrás, meu irmão já está fedendo. Passou o prazo de validade. O cristão tem que ter experiências diárias com Deus. Eu já contei para os irmãos de uma conversa que eu tive com um homem não cristão. E ele disse para mim, eu acho uma ousadia alguém dizer que fala com Deus. Conheço uma pessoa que é crente que disse para mim que fala com Deus. E eu ouvindo, eu deixei ele falar. E eu falei para ele assim, eu falei com Deus há 10 minutos atrás. E ele falou comigo. Nós cantamos na hora das ofertas, só nele a vida faz sentido. Pois ele me dá forças para viver. Será que eu tenho visto os acontecimentos da minha vida como uma oportunidade que o Senhor tem me dado para que eu ande mais perto dEle, na suficiência de Cristo? Meus irmãos, uma das coisas, eu termino com essa ilustração, digamos assim, uma das coisas mais tristes que eu já experimentei é encontrar um irmão, uma irmã, que eu já vi andar com Deus, e não anda mais. Não há mais o brilho nos olhos. O semblante mudou. A alegria do Senhor não existe mais. O sorriso agora é vazio da satisfação que Deus dá. Você conversa 15 minutos, você não ouve o Senhor. O Senhor não está mais nos lábios, porque já está distante do coração. Por outro lado, uma das maiores alegrias que nós temos é quando nós nos deparamos com esse mesmo irmão e essa mesma irmã voltando. O nosso coração se enche de alegria e nós dizemos assim, eu já fiz isso, agora sim. Esse é o irmão amado que eu conheci. Ele voltou. Por que eu usei essa ilustração? Porque Davi voltou. Davi voltou. Davi voltou a dizer, tu és o meu Senhor e o meu Deus. Você pode dizer isso hoje? Você pode dizer isso hoje? Meu Senhor e meu Deus. O lugar em que Deus está guiando você agora requer novos hábitos, nova mentalidade e orações constantes. Como disse o falecido pastor Billy Graham. Sabe aquela frase de impacto antiga que diz que a coisa certa ela só é encontrada no lugar certo?
Busque somente em Deus a resposta. Busque somente em Deus a resposta. Ele endireitará as suas veredas. Amém, irmãos? Amém. Abaixe sua cabeça. Vamos falar com o Senhor, o nosso Deus. Mas antes de falar com o Senhor, nosso Deus, fale você com o Senhor, o seu Deus. Ore ao Senhor. Como o oleiro sábio e soberano, Ele está trabalhando em nós para nos ensinar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Tu és o Deus da igreja. Por isso Tu és o Deus de indivíduos regenerados. Senhor Deus, nós Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor, em todos os acontecimentos da nossa vida, como um oleiro faz com um vaso, o Senhor está moldando as nossas vidas, usando todas as circunstâncias, também como provações, para moldar, ó Pai, o nosso caráter, moldar, ó Pai, a nossa dependência do Senhor, nos aproximar do Senhor, porque, ó Pai, o que o Senhor deseja de nós é que andemos humildemente com o Senhor. Eu quero Te louvar, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor fez na vida de Davi, por tudo aquilo que o Senhor fez na vida de todos os seus servos, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós reconhecemos, ó Deus, que somente em Cristo nós podemos confiar. Somente em Cristo nós queremos andar. E eu quero pedir ao Senhor, se há alguém aqui que não está na oliveira verdadeira, que o Senhor, em nome de Jesus, produza vida onde não existe. Mesmo que seja um membro desta igreja ou de outra igreja, mas se não for convertido ao Senhor, que o Senhor manifeste o Teu poder e traga a existência àquilo que não está, àquilo que não há. Produza vida, Senhor Deus, onde vida não existe. Mas eu também quero colocar a vida daqueles meus irmãos e irmãs que por algum motivo, por alguma razão, se afastaram do Senhor, mesmo estando na igreja do Senhor. Pai querido, que esta noite tenha sido noite, ó Deus, em que o Senhor trouxe de volta homens e mulheres que hoje podem dizer novamente que o Senhor é o Deus deles, um Deus pessoal, um Deus fiel, um Deus que age em favor daqueles que o temem. Senhor Deus, obrigado porque a Tua palavra nunca volta vazia. Apesar do pregador, apesar, ó Deus, daqueles que ouvem, o poder está no Senhor e no Teu Espírito e na Tua palavra. Cumpra os propósitos do Senhor, para a glória do Teu nome. É o que nós pedimos no nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Convido você a se colocar.